Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e este é o seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão. Aposentado porque eu sou aposentado. Aleluia! Meus irmãos, no vídeo de hoje estaremos comentando a respeito onde orar, quando orar. Respondendo essas perguntas, o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo na primeira carta, capítulo 2 e no versículo 18. Diz assim o apóstolo São Paulo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras nem contendas. Então o apóstolo está recomendando que orar não tem lugar errado para orar. Em todo lugar é o lugar certo. Onde o senhor estiver, onde a senhora estiver, eis aí o lugar certo para oração. Glória a Deus. Tem alguns lugares que são mais, vamos dizer assim, mais agradáveis. Tem alguns lugares que a gente ora com mais vontade, assim, né? Com mais incentivo. Mas não tem lugar errado para orar, não. Todo lugar, de acordo com o que São Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, todo lugar é bom para oração. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos deu uma ótima recomendação no evangelho que escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, o Senhor Jesus diz: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala secretamente com o Pai Celestial. E o Pai Celestial que vê secretamente te recompensará, ou seja, ouvirá a tua oração. O Senhor Jesus deu uma recomendação. Ele não deu uma norma de oração. Ele não disse assim: quando você orar, você só pode orar se for no quarto, lá com a porta fechada. Não, ele não disse isso. Ele deu isto como recomendação, que é bom, é útil, é agradável. Porém, essa recomendação, o Senhor Jesus deu na presença cultural daquele pessoal religioso, os fariseus principalmente, que eles gostavam de orar. Mas eles gostavam de orar na praça, bem alto, para que as pessoas ouvissem e vissem a oração que ele estava fazendo, que ele estava orando. Entendeu? Então o Senhor Jesus deu como recomendação, não é norma absoluta. Glórias a Deus. Nós temos alguns exemplos de comentário a respeito de lugar de oração. O que é que vai dizer? Por exemplo, no trabalho é um lugar ótimo para orar. Claro que no trabalho nós não vamos parar o trabalho que estamos fazendo, né? Encontrar um lugar, ajoelhar, porque nós não estamos ali para orar, nós estamos para trabalhar, né? Porém, mesmo enquanto fazemos as atividades laborais, é perfeitamente possível que nós, enquanto trabalhamos com as mãos, em espírito falamos com Deus. E com certeza, o Pai Celestial ouvirá com toda certeza a sua oração, a minha oração. Glórias a Deus. A Bíblia nos registra que os israelitas, eles estiveram cativos no Egito por algum tempo. Isso está registrado no livro do Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25. Diz que aquelas pessoas estavam sofrendo terrivelmente. Aquelas pessoas estavam escravizados. Aquelas pessoas estavam exploradas. E eles desejando um socorro de Deus, desejando que o Senhor Deus interviesse a seu favor, a favor deles,
naquela situação, eles clamaram a Deus. E a Bíblia diz, eles suspiraram. E o que a Bíblia vai nos dizer é que o Senhor Deus ouviu o seu clamor, sentiu a necessidade daquelas gentes e enviou o seu libertador, Moisés. E Moisés foi, glória a Deus, e Moisés fez um grande trabalho e libertou aquele povo e arrancou, com a ajuda de Deus, aquela gente, aqueles homens, mulheres e crianças da escravidão e do poder do momento. Era o império do momento, era o Egito, naquele momento, naqueles tempos. Também a Bíblia registra a respeito de um homem muito importante, o nome dele era Neemias. Neemias trabalhava na corte do rei Artaxerxes. Ele provava o vinho antes que o rei tomasse. Era um homem muito importante. E o texto bíblico vai dizer que Neemias, ele, enquanto estava trabalhando, recebeu informações de como estava lá a terra dos seus pais, Jerusalém, que havia sido destruída pelos reis anteriores babilônicos. E agora, Neemias, ele, em tristeza, o rei percebeu e perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Aí Neemias relatou o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém, a terra dos pais dele, e aquilo era uma tristeza. Então, a Bíblia diz que Neemias orou ao Deus do céu. Enquanto trabalhava, enquanto falava com o rei, a Bíblia diz, e Neemias orou ao Deus do céu. E o que aconteceu? O rei permitiu que ele fosse para Jerusalém, deu dinheiro para ele gastar na obra, deu madeira, deu profissionais, e o sucesso foi pleno e absoluto com relação às intenções e desejo do coração daquele homem de Deus. Então, meus prezados, a pergunta onde orar? Em todo lugar, em todo tempo. Um lugar ótimo de orar é na condução. Na condução, pensa num lugar bom? Pastor José, no ônibus, sim. No trem, claro. No metrô, também. Você não precisa levantar a mão, fazer um clamor para mostrar que está orando. O Senhor Jesus já repreendeu os fariseus justamente por isso. Por demonstração de oração. Demonstração de religiosidade. É isso que o Senhor Jesus não aceitava. Orar, podia orar em qualquer lugar, na praça, no trem, no palácio, onde você quiser, na beira do rio, mas a demonstração de coração, a má intenção no pensamento, é isso que o Senhor Jesus não aceitava, repreendia. Quando ele falou, ora no teu quarto, é para ficar em contraste contra a oração demonstracional. Inventei uma palavra, não foi? Demonstracional. A pessoa quer só botar um cartaz que está orando. Mas sim, como Neemias, em espírito, lá no coração, está dentro da condução, está ligada com Deus. Está ligado no trono de Deus. Pode orar sim, Senhor. Glória a Deus. Meus prezados, nenhum lugar se compara com a oração na igreja, na casa de oração, no templo do Senhor, no lugar escolhido por Deus para cultos. Aí o senhor, a senhora vai me perguntar, pastor José, e onde é? Onde é? É a igreja. Tá, mas onde é a igreja certa? É a sua igreja. A igreja certa para orar é a sua igreja. Aleluia! Você não vai na igreja? Pronto, lá é o melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Ore. Aí você chega no culto, você vai para a igreja, você chega no culto, é um lugar especial. É melhor, é muito melhor a oração na igreja.
E por que é tão bom assim? Por que é tão importante assim? É porque na igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, o senhor e a senhora têm liberdade. Na igreja o senhor pode falar tudo com Jesus do jeito que o senhor quiser, do jeito que a senhora quiser e pelo tempo que o senhor e a senhora quiser. Olha o detalhe. Tem outros crentes também orando e contando as suas necessidades a Deus. Tem muitos outros irmãos e irmãs orando e pedindo a Deus aquilo que lhe é próprio, aquilo que há de necessidade no seu coração. Então, o senhor e a senhora se juntam à multidão, dobra os seus joelhos e vai orar. Pastor José, por que de joelhos? De joelhos, meu amado irmão, minha amada irmã, é porque quando nós nos ajoelhamos na presença de Deus, nós demonstramos reverência, grande reverência, respeito. Vamos lembrar das autoridades humanas. Quando nós vamos na presença do juiz, nós não vamos com qualquer roupa, não vamos de qualquer jeito. Existe um protocolo. Por quê? Porque o juiz é uma autoridade. Tá certo? O juiz é uma autoridade. É digno do respeito. É digno da honra. Nós estamos falando de estar na presença do Pai Celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso, muito superior ao juiz, muito superior ao governador, muito superior ao presidente, a qualquer autoridade estabelecida na terra humana. O Senhor nosso Deus, ele é superior, é inigualável. Não se pode comparar o Senhor nosso Deus com qualquer autoridade humana, qualquer pessoa, por mais honrado que venha a ser digno. Então, por que se ajoelhar? Primeiro, porque nós devemos honrar a Deus, respeitar a Deus. Depois nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos a nossa pequenez, o quão pequenos somos, o quão ínfimos somos na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, quando o juiz entra em audiência, todos se levantam, todos ficam de pé, porque Sua Excelência chegou. Pois é, Deus, o Senhor, o Pai Celestial, é muito mais digno do que o juiz. Então eu queria fazer uma recomendação, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando chegar na igreja, aproveita o tempo. Aproveita o tempo, bênção. Fala com Jesus tudo que você tem vontade. Não é possível um ser humano, eu e o senhor e a senhora, nós, né? Não é possível alguém vivo nessa terra que não precisa de nada. Tá tudo bom, tá tudo bem, tudo bonito, tudo gostoso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não. Nós sabemos que algumas coisas estão pendentes. Algumas coisas a gente precisa. Se não é alimento, é emprego, é dinheiro, é saúde, é paz, é saúde na família. Eita, tem um monte de coisa que nós precisamos. Pedir pelos filhos, pedir pelos pais. Então, de alguma forma, nós sempre precisamos de alguma coisa.